Estaria a Previdência Social fadada a acabar? Recebi essa indagação na minha caixa de perguntas do Instagram e vou começar com ela no Perini Responde de hoje, episódio número 23. Além de responder também sobre qual o melhor investimento para uma criança e onde seria interessante aportar R$ 500 por mês. E aí pessoal do Você Mais VIP, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de começar a responder as perguntas que foram enviadas lá no meu Instagram, e já fica o convite para me acompanhar nesta outra rede, vou lembrar que no dia 21 de novembro, ou seja, daqui a pouco, vou abrir a última turma do ano do Viver de Renda, e provavelmente a última turma com a condição de preço que nós temos atual, já faz um tempo que eu não reajusto o preço do Viver de Renda. Lembrando que no Viver de Renda eu tenho a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo e transformar esse camarada que pode não entender nada de investimentos em investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio até que um dia ele possa efetivamente viver da renda desse patrimônio. Tudo isso ao longo de 8 semanas, com mais de 120 aulas gravadas, mais interações ao vivo, uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas do aluno e uma série de bônus, R$100 de cashback no nosso fundo de previdência Arca Renda Fixa, curso de vendas do Lobo de Wall Street, o do Arlon Belfort, um curso de milhas, um ano de assinatura Finclass, tudo isso por conta dessa promoção de final do ano, uma vez que eu vou abrir a turma 23 muito próximo da Black Friday. Então não há desconto no preço, o que é a manutenção do preço antigo, mas há uma série de bônus novos. Para quem quiser aproveitar, há um link aqui na descrição onde você pode ver mais informações e se cadastrar na lista de pré-matrícula. Espero ver vários de vocês no Viver de Renda, garanto que valerá muito a pena. Agora, começando o nosso quadro, vou responder a primeira pergunta do Cadu. Ele coloca, a grosso modo, como solucionar a Previdência Social com a inversão da pirâmide de faixa etária? Não tem solução, não é um problema solúvel, porque a lógica da Previdência Social ela foi invertida. Se a gente volta para o final do século XIX, quando surgiu a primeira Previdência Social do mundo, na Prússia, governada pelo então chanceler de ferro, Otto von Bismarck, a lógica era a seguinte, você tinha muitas pessoas que aderiam a seguros privados, eles pagavam uma certa quantia para estarem cobertos caso alguma coisa muito ruim acontecesse. E as previdências deveriam seguir a mesma lógica, seriam simplesmente seguros estatais, onde todos que tinham condições pagavam, inclusive pagavam um pouco mais por conta daqueles que não tinham condições de pagar. E parecia uma ideia muito boa, até porque quando a gente fala de seguradoras, quanto maior o número de pessoas cobertas, melhor a previsão estatística dos sinistros. E também a questão do equilíbrio financeiro, porque se eu faço seguro de carro para 100 pessoas e eu estimo, devido ao acesso que eu tenho a estatísticas, uso lá o teorema de Bayes, etc., faço as contas, que 10% das pessoas terão problemas com o seu carro. Mas se de repente, ao invés de 10%, 10 pessoas, 12 têm problemas, veja que esses dois casos a mais já são uma sinistralidade 20% maior. Já se eu faço seguro para 1 milhão de pessoas, estimo que 100 mil terão um problema, mas 2 mil têm um problema a mais, o que pode acontecer, né, uma variação dentro daquela minha base de dados, aquilo quase não muda o que eu vou gastar em termos de sinistralidade. Então, seguradoras muito pequenas costumam ter problemas. Seguradoras muito grandes conseguem fazer previsões melhores. E aí, lançando mão disso, eles criaram um grande seguro social para poder sustentar as pessoas na velhice. Mas se você pega a lógica utilizada por trás da Previdência Social que surgiu no final do século XIX, sendo mais exato em 1889, aqui a gente estava virando República, lá eles estavam criando a Previdência Social, o que eles tinham como proposta era dar esse benefício aos trabalhadores prussianos que tinham mais de 70 anos e que tinham comprovado o seu tempo de trabalho. Só que se você volta para a expectativa de vida da época, a expectativa de vida era de mais ou menos uns 45 anos. E isso não quer dizer que ninguém passava disso. Expectativa de vida são dados médios, trazidos para baixo, principalmente porque a mortalidade infantil na época era muito alta. Então você tinha pessoas com 70 anos, com 80, você tinha pessoas centenárias. Da Vinci, muito tempo antes, dissecava centenários para ver se tinha algo diferente no corpo deles. Se você volta para a Grécia Antiga, Sófocles, um dos 3 grandes dramaturgos gregos, que viveu há quase 2.500 anos, ele chegou até os 90 anos de idade. Então sempre tivemos pessoas mais velhas, mas em comparação com os jovens, eles eram muito poucos. E boa parte deles, ao se aposentar com 70 anos, não receberia o benefício durante muito tempo. De modo que você tinha pouca gente aposentada e uma massa gigantesca de pessoas contribuindo. Até porque a média de filhos por casal naquela época gerava em torno de 6 filhos. E aí, com muita gente contribuindo para pouca gente utilizar o benefício, não havia nenhum tipo de problema, sendo que a lógica
lógica também não era montar um esquema de pirâmide, mas sim pegar essa contribuição e investir para que no futuro apenas os rendimentos fossem o necessário para bancar o pessoal aposentado. Fazer mais ou menos como alguns países fizeram com os seus fundos de investimento soberanos. Só que em vários países a lógica se inverteu, inclusive aqui no Brasil. O que nós temos na nossa Previdência é que os recursos que foram pagos ao longo do tempo não foram investidos e hoje os aposentados vivem dos benefícios. O que acontece é que esse recurso foi gasto através de um instrumento chamado de DRU, desvinculação de receita da União, porque há certas receitas que elas são vinculadas. E imposto, por exemplo, é uma receita não vinculada. Aquela história de, eu pago IPVA para andar em rua boa. Não, você paga IPVA e esse dinheiro vai para a conta do governo do estado, para que o governador possa usar como quiser. Agora, se você paga uma taxa de incêndio, uma taxa de coleta do lixo, aí existe uma vinculação daquele dinheiro. Assim como se você paga algum tipo de taxa de contribuição específica para a Previdência, deve haver algum tipo de vinculação. Só que, através de uma DRU, de uma desvinculação de receita da União, foi possível gastar o dinheiro que deveria ter sido investido para os aposentados. E aí o que nós temos foi uma inversão da pirâmide etária aqui no Brasil. Mostrando alguns dados, veja na tela, a comparação entre a nossa pirâmide etária em 2010 e como ela está hoje em 2022. 2010 está em azul, 2022 está em laranja. Veja que a base daquelas pessoas mais jovens, entre 10, 14, 15, 19, 20, 24, ela avançou. Hoje nós temos uma pirâmide que ela tem uma base mais estreita, um corpo mais alongado e um topo que ainda não está amplo, mas é só uma questão de tempo para que isso venha a acontecer. E se a gente pensa, poxa, e a entrada de mais jovens na base dessa pirâmide? Nessa outra figura você vê que ela deve ficar cada vez menor. Nós temos aqui o crescimento da população com os números absolutos do último censo feito no Brasil em 2022 e veja, inclusive, eu me surpreendi quando fui buscar esse dado, que hoje nós temos 203 milhões de habitantes aqui no Brasil. Eu sempre falava que o Brasil tinha 210 milhões de habitantes. Via gente falando que tinha 220. Bom, pelo último censo nós temos 203. E a população tem crescido cada vez menos. Se a gente pega, por exemplo, a nossa taxa de fertilidade, ela é a 10ª maior dos países do G20. Só que quando você olha assim, 10ª maior, poxa, ela tá muito boa, mas vamos lembrar que vários desses grandes países têm problemas de déficit populacional graves. Você olha o Japão, por exemplo, tem aldeias onde você não vê nascimento de pessoas há décadas. Outro dia até saiu uma notícia falando sobre isso, de uma aldeia onde as casas estavam sendo tomadas já pela vegetação e que não viu uma criança há 30 anos, alguém nascendo realmente naquele local. Então tá entre os 10, pode não ser grande coisa assim, dentro desses países que são mais desenvolvidos. E se a gente pega o dado presente nessa lista, nós vemos que a fertilidade do Brasil está em 1,64, sendo que existe um número mínimo para reposição da população, que garante simplesmente que a população não é que ela vai crescer, ela vai se manter igual. E aí muita gente pensa, naturalmente esse número é de 2 filhos por casal, né? 2 pessoas se juntam, tem 2 filhos, esses filhos se juntam com outros, tem mais 2, aquilo permanece igual. 2 dando origem a 2, sempre. Só que vamos lembrar que vai ter gente que não vai ter filho, ainda temos, infelizmente, uma mortalidade infantil, felizmente muito melhor do que lá atrás, mas que ainda existe, de modo que esse número para reposição da população fica em torno de 2,1 filhos por casal. Hoje o Brasil está com 1,64. E aí veja que a China está com 1,16, Coreia do Sul está com 0,88, Itália está com 1,28, Japão citado aqui 1,3, Canadá 1,46. Então vários países estão abaixo desse número. Os que estão acima dentro da lista são a Arábia Saudita 2,43, África do Sul 2,37, Indonésia 2,17, a Índia gira próxima desse número de 2,1. Esses países devem ter população crescendo ainda, os outros vão ter muito mais dificuldade com isso. E isso não seria um problema apenas para a questão da previdência, porque se a gente pensa em crescimento econômico, vamos lembrar que para uma economia crescer, ela tem que produzir mais. E para que uma economia produza mais, você pode ter as mesmas pessoas produzindo mais, utilizando, por exemplo, tecnologia, ou você pode ter mais pessoas produzindo. E o melhor seria mais pessoas produzindo com mais tecnologia, que foi o que aconteceu ao longo do século XX e começo do século XXI aqui no Brasil. Nós tivemos um crescimento de população e mais uso de tecnologia. E o nosso boom econômico, ele veio disso. Se você pega a população urbana, por exemplo, lá na década de 50 do século XX, ou seja, 1950, nós tínhamos em torno de 20 milhões de pessoas nas cidades. Hoje nós temos em torno de 180 milhões de pessoas vivendo em cidades.
atrás. Um aumento de 9 vezes, não só pela migração do campo, mas também pelo número de nascimentos. E graças a isso, o Brasil foi um dos países que mais cresceu ao longo do século XX, com população aumentando e saindo do campo para a cidade, onde elas passam a produzir e consumir mais. A China, por exemplo, passou por esse mesmo boom, muita gente saindo do campo para a cidade. Só que o ponto é, depois que esse movimento acontece, não vai ter de novo, as pessoas não vão sair do campo novamente, elas já foram. E se a população não cresce, esse boom econômico fica menor. E aí, falando de mais impactos disso, além daqueles que eu já citei. A ONU, ela tem um dado mostrando que aqui no Brasil, a cada 100 pessoas ativas, atualmente, nós temos 43,2 dependentes. Sendo que, com essa estatística de mais pessoas idosas e menos nascimento, esse número ele deve avançar bastante. A expectativa que eles têm para 2100 é que aqui no Brasil, a cada 100 pessoas ativas, nós teremos 86 dependentes. E por dependentes, não pense na criança que é dependente durante a fase de crescimento, porque nossa taxa de fertilidade está mais baixa. E aí, se você tem numa conta o número de pessoas trabalhando, mas para cada vez mais pessoas dependentes dessa força de trabalho, o que você deve esperar é mais pressão em termos arrecadatórios sobre esse pessoal que trabalha, os produtivos, para manter o pessoal que é improdutivo ou que é menos produtivo devido ao avanço da idade. E se a gente pega a situação das contas públicas, mesmo após a reforma da Previdência, é que hoje o gasto que nós temos previdenciário, ele é pesado. Se a gente pega a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo, para 2024, o que nós temos de previsão é um rombo na Previdência de 276,9 bilhões, o que equivale a mais ou menos 2,6% do PIB. Se a gente vai projetando esse gasto para o futuro, o resultado negativo em 2060, caso não tenhamos mais reformas da Previdência, ficaria em torno de 3,3 trilhões, 5,9% do PIB. E em 2100, 25,22 trilhões, 10,4% do PIB. Veja que esses números aqui que eu falo de trilhões, eles estão simplesmente jogando para frente, né? Mas já embutindo também um grande aumento de inflação, porque o governo vai ter mais despesa com esse pessoal, e não só em previdência. Também teremos mais despesas, por exemplo, na parte de saúde, já que o idoso, ele usa mais recursos de saúde. Poderemos ter diminuição de gastos em outras áreas? Sim, segurança, por exemplo, é uma área que, com uma população mais idosa, tende a ser menos pressionada. Não é que simplesmente a chegada de cabelos brancos transforme o mau caráter em uma pessoa boa, não é isso. Mas se você pensa em furtos, em assaltos, geralmente quem faz isso são pessoas mais jovens. É raro você ver um caso de alguém com 60, 70 anos furtando ou assaltando por aí. E aí, veja que aqui eu tô falando do problema, né? Mas a pergunta foi, qual é a solução? Não tem solução coletiva, na minha opinião. Previdências sociais são experimentos muito novos. A mais antiga, como eu disse, data do final do século XIX. Aqui no Brasil, ela surgiu praticamente no meio do século XX, começando lá com a Lei Eloy Chaves, e depois avançando numa previdência que foi cobrindo cada vez mais pessoas. De modo que a única coisa que eu espero são reformas, no sentido de que as pessoas terão que trabalhar mais, aportar mais e possivelmente receber menos em termos de benefício do governo. Esse é o esperado para frente. Pode ser que a gente tenha acontecimentos contrários ao que eu tô falando aqui? Pode, se a gente pega notícias incrivelmente recentes, agora do final do mês de outubro, o Carlos Lupe, ministro do governo, avaliava revogar a reforma da Previdência que foi aprovada na gestão do Bolsonaro, o que vai totalmente contra o que o governo quer fazer, né? Eles querem aumentar a arrecadação, então revogar isso seria uma bomba, porque por mais que aumente a arrecadação, o gasto subiria muito. Contudo, a notícia surgiu, só que ela seria irresponsável do ponto de vista das finanças públicas. E se eu não acredito em uma solução coletiva, o que você tem que ter em mente é que a trajetória de um país não necessariamente deve ser a trajetória do indivíduo. E por conta disso é cada vez mais importante que você mesmo se preocupe com a sua previdência, construindo um patrimônio capaz de te manter na velhice. E de certa forma blindando parte desse patrimônio, porque o Estado vai vir com uma sanha arrecadatória cada vez maior em cima daqueles que fizeram o dever de casa, porque vai ter muita gente precisando de recurso, porque vai ter confiado somente na Previdência Social. Ainda que em qualquer tipo de pesquisa, quando você pergunta, as pessoas têm a noção de que só a Previdência não será suficiente. O pessoal até brinca que a sigla INSS não significa Instituto Nacional do Seguro Social, mas sim, isso nunca será suficiente, porque não é mesmo e no futuro deve piorar. Partindo para a pergunta 2, a Malu me indaga, afilhado nasceu, qual o melhor investimento para o futuro do pequeno? Melhor investimento, eu digo sempre, que é você ter uma carteira diversificada. Mas pensando que você quer ter o mínimo de trabalho, você quer fazer um único tipo de investimento, um único tipo de aporte, para um jovem que só usará esse recurso daqui a 10, 20 anos idealmente, uma previdência privada, ela acaba sendo muito interessante. E aí eu vou lembrar que eu tenho uma playlist aqui no meu canal com vários vídeos explicando desde a questão da previdência social,
essencial que eu adiantei na primeira pergunta. Eu tenho um vídeo específico sobre isso lá, falando depois sobre previdências privadas, como funcionam, como são os fundos, o que você tem que olhar, como é o nosso fundo de previdência, dentro do nosso aplicativo da Grão, Fundo Arca, tem renda fixa, tem um fundo multimercado, como você escolhe PGBL, VGBL, tabela progressiva, regressiva, as vantagens por trás disso, mas simplificando a resposta aqui para Malu, por que a previdência é interessante? Porque você pode ir fazendo aportes, não vai ser tributado em momento nenhum até a hora de utilizar esses recursos, sendo que, dependendo de como você faz isso, essa tributação numa tabela regressiva bateria no mínimo de 10%, o que é uma taxa de imposto menor do que qualquer outra para investimentos que são tributados, só fica maior do que os investimentos isentos, mas geralmente aquilo que é isento, a rentabilidade é mais alta no curto prazo. No longo prazo, não fica tão boa assim. Você compara uma LCI, que dá lá 95% do CDI, com o CDB que dá 120%. Somente no primeiro ano que ela tem alguma vantagem, por conta da tributação muito alta no CDB. Depois o CDB passa ela, mesmo pagando imposto. E quando você compara com outros fundos, como Previdência não tem um come-cotas, aquele adiantamento do imposto de renda, que vai incidir 2 vezes ao ano nos fundos, cobrando imposto sempre no final de maio e de novembro, ela vai ter um resultado muito melhor. Quando você olha a performance de fundo, eles costumam mostrar a performance sem imposto. Fala, tá dando 120 do CDI. Só que se um fundo normal, tradicional, dá 120 do CDI, a Previdência dá 120 do CDI, no fundo, e aqui eu vou imaginar que você tá 20 anos investindo em ambos, você vai ter pago imposto 40 vezes, sempre no final de maio e de novembro. Enquanto na Previdência, você não vai ter pago imposto nenhuma vez, a não ser na hora que for retirar esse recurso. E pensando que esse recurso é para o seu afilhado, que talvez venha a começar a utilizá-lo enquanto não tem renda, pode ser que ele seja um dos raros casos onde a tabela progressiva é melhor. Eu costumo sempre preferir a tabela regressiva em Previdência. As 4 que eu tenho, por exemplo, são a tabela regressiva. Mas por que eu citei a tabela progressiva aqui no caso do seu sobrinho? Porque pode ser que ele consiga usar por mês só o limite que deixa ele isento na tabela progressiva de imposto de renda, que é aquela que todos que trabalham conhecem. Seria em torno de 2.100 e alguma coisa reais hoje. Se ele passar disso, aí ele começa a ser tributado, mas primeiro em 7.000%, uma alíquota mais baixa do que os 10% da tabela regressiva que eu citei aqui. Poxa, Bruno, então vale a pena essa, desde que eu controle ali o quanto eu vou utilizar. Depende. Para o caso do afilhado da Malu, deve valer a pena porque ele vai passar um tempo estudando, não deve trabalhar no começo da vida dele. Agora, para nós que trabalhamos, o que vai acontecer é que esse recurso vindo da Previdência, se você usa a tabela progressiva, vai ser somado ao recurso que você ganha do seu trabalho e há outros recursos, como por exemplo o resultado do aluguel de um imóvel que você tenha. E aí se você ganha 2.000 da Previdência, teoricamente você estaria isento. 2.000 do seu trabalho, você também estaria isento. E 2.000 do imóvel, você também estaria isento. Só que juntando tudo, você está ganhando 6.000. E com 6.000 você chegaria no topo dessa tabela progressiva na alíquota de 27.000%. De modo que por conta disso, a regressiva seria melhor para quem trabalha. Enquanto a progressiva é melhor para esse caso específico do afilhado da Malu. Então o que eu te digo, Malu, é assista os vídeos aqui no canal para entender mais sobre previdência privada, mas dando um roteiro do que seria uma boa previdência para você, primeiro escolha um bom fundo e depois um VGBL deve ser a melhor opção, porque como é seu afilhado, né, seu dependente direto, para você poder fazer um PGBL e mandar até 12% da renda tributável, que é o que acontece no PGBL. Se fosse, seria melhor PGBL, mas como ele não é seu dependente, VGBL. E uma tabela progressiva deve cair bem nesse caso. Mas fica o convite para assistir os vídeos para você entender melhor ainda do que eu tô falando aqui. E por último, a pergunta da Ana. Ela me indaga, quero começar a investir R$500 por mês. Qual é a melhor opção? Ana, a melhor opção ao longo do tempo é você construir uma carteira diversificada, mas imaginando que você nunca tenha investido nada, eu começaria pela renda fixa e com mais foco na montagem da sua reserva de emergência. Não digo com foco total, porque afinal de contas, imaginando que você ganhe R$5.000 e que R$500 são 10% do que você ganha, você está conseguindo investir 10% ao mês. E que você queira montar a reserva de emergência, que usualmente é colocada para as pessoas como 6 meses da sua renda em aplicações muito líquidas, muito seguras e que por serem muito líquidas e muito seguras, até podem render bem, mas não tão bem quanto outras opções. Se a gente fosse pensar nisso, você levaria 10 meses excluindo rendimentos para juntar um salário, 20 para juntar 2, 30 para 3, 40 para 4, 50 para 5, 60 meses para 6 salários. 60 meses são 5 anos, então você ficaria durante 5 anos praticamente só colocando dinheiro na reserva de emergência. Então o que eu digo é, não deixe de fazer isso, mas pegue uma pequena parte desse valor e comece a explorar outras opções do mercado. Comece a dar uma olhada na renda variável, em outras aplicações de renda fixa um pouco mais arrojadas, para que você possa aprender ao longo do tempo. Agora, pensando em reserva de emergência, não tem muito para onde correr. 3 opções são aquelas que saltam aos olhos como as melhores.
Tesouro Selic, você pode pegar em qualquer corretora, um CDB de liquidez diária de um bom banco com baixo risco de crédito, um bancão, por exemplo, desde que pague 100% do CDI, menos do que 100% não vejo por quê, porque tem banco grande pagando isso, muito mais do que 100% provavelmente é um banco menor, ele vai ser mais arriscado, e a outra opção são fundos DI taxa zero que alocam totalmente em títulos públicos pós-fixados, ou seja, esse fundo só vai comprar, entre aspas aqui, Tesouro Selic. É porque o fundo não compra Tesouro Selic, né? Outro nome, porque ele não usa o site do Tesouro Direto para isso. Ele vai comprar título público pós-fixado, LFT. Mas enfim, é só uma tecnicalidade. Mas, enquanto você monta essa reserva, não se esqueça de investir em outras coisas e também investir em você, através do ganho de educação financeira, para que você possa fazer escolhas cada vez melhores. E aí eu lembro que para isso nós temos o Viver de Renda, próxima turma abrindo no dia 21 de novembro, para quem quiser mais informações, link aqui na descrição com bônus exclusivos para essa turma por conta da Black Friday. Com isso eu fico por aqui, espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.